Jesus, aleluia, Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o Simão Proclamar, direto aqui do canal Mão de Jesus. E vamos aqui para a segunda aula, né, das lições bíblicas da CPAD 2023, primeiro trimestre. Antes vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo e vamos estar entrando na leitura aqui. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse dia, Senhor, meu Pai, nesta manhã, eu te peço graça, misericórdia, piedade e compaixão. Abençoa, meu Pai, esse dia de segunda-feira, Deus. Meu Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai, essa segunda lição desse estudo, Jesus. Dá-me graça, direção, para que eu venha, Senhor, meu Deus, entregar o melhor de mim, do meu conhecimento, Senhor. Aleluia, da tua palavra, Jesus. A este irmão, a esta irmã, para que o teu nome, meu Deus, venha ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Vamos lá então. Vamos ler aqui em uma introdução aqui. Vou estar lendo uma introdução aqui. Quem tiver a sua revista aí, Lições Bíblicas, pode estar me acompanhando também, tá? Em nome de Jesus, tá? Houve momentos, e nós estamos falando aqui de aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Está escrito aqui na revista, tá? Vamos lá, então. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus, a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Aí nós vamos para aqui o primeiro tópico, né? Vamos dizer assim, que fala assim: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Parágrafo 1 aqui. O avivamento no tempo de Moisés, quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história e benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Você pode encontrar referência em Êxodo 1, 8 ou 9, capítulo 13, Êxodo 1, versículo 8, capítulo 9, 13 e 14. E também no Novo Testamento, em Atos 7, 18 e 19, Estevão ali expondo essas explicações. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo no Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Você pode conferir também Atos 7, 32 ao 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, ou seja, Deus, né? Exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então tá aí, você pode encontrar essas referências aí em Êxodo, capítulo 1, capítulo 9, né? A respeito aí das pragas do Egito e como Deus aí humilhou o Faraó para que libertasse o seu povo cativo a sair e o adorar, né, livremente, na época no deserto. Vamos aqui para o parágrafo 2. E aí vai falar do avivamento no tempo de Samuel. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, né, você pode deixar abaixo no vídeo também,
Eu vou ver se eu consigo aí estar fazendo uma aula à parte só para estar respondendo em nome de Jesus. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia, o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Agora vamos falar de Samuel. Então foi falado aqui no Antigo Testamento de Moisés, José, né? Agora Samuel. Lembrando que Deus, ele sempre, quando o povo se desvia, se rebela, Deus levanta aí sempre um irmão, né? Uma pessoa, uma irmã, para trazer um avivamento sobre o seu povo, para o seu povo. Né? Muitas vezes o avivamento é com repressão, é com pragas. Então Deus, ele tem a sua forma, a sua tática de trabalhar para que nós não venhamos se perder totalmente. Então, segundo parágrafo, o avivamento do tempo de Samuel, né? Vamos lá então. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado. No tempo do sacerdote Eli, está em 1 Samuel 3, 13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou né, na região de Efraim, que quer dizer Benezer. E, essa guerra se deu ali em Efraim, né, Benezer, até que nos ajudou o Senhor. E os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Está em 1 Samuel, capítulo 4, 11 ao 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel 7, 2 ao 6. Assim o povo humilhou, buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 ao 13. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7, 15. Né? Lembrando que nessa época aqui, né, nós for ler aí os textos de 1 Samuel 4, eu não vou ler aqui para não me demorar muito, mas nós vemos que os filhos de Eli também tinham se rebelado contra as coisas de Deus, até mesmo se prostituindo com as sacerdotisas de deuses estranhos, né? Inclusive também as mulheres que serviam ali em Jerusalém, ou as meninas, né? Então, caiu-se aqui numa prostituição, num descaso muito grande, que parece os dias de hoje também que nós estamos vivendo. Por isso, Deus está mandando, enviando também o que nós estamos vendo hoje, levantando irmãos e irmãs aí para repreender o povo, pragas, terremotos, guerras, rumores de guerra, devido também à rebeldia e abandono do nosso, né, vamos dizer assim, ou seja, daqueles que não querem as coisas de Deus. E aí o Senhor Jesus envia essas pragas aí, pode ser o Covid-19, pode ser aí o tsunami, né? Enfim, a Segunda Guerra Mundial, e agora, no nosso tempo agora, a guerra aqui da Rússia, né, contra a Ucrânia, e os rumores de guerra, né, China e Estados Unidos, enfim. Tudo isso para que nós venhamos se voltar a Deus, não é verdade? Então aqui, Deus, ele faz isso, porque senão a Bíblia diz que nós mesmos se perdemos, e o Senhor não quer que ninguém se perca. A vontade do Senhor, todo homem, todo mundo seja salvo, né? Vamos aqui para o capítulo 3, o avivamento no tempo de Josias. Então nós vemos aqui o avivamento no tempo de Samuel dessa forma, no tempo de Moisés, de José, daquela forma, e agora no tempo de Josias também. Por quê? Porque aqui em Josias, né, Deus ele permite tão grande ira, que nós vamos ver aqui, Israel agora, Jerusalém, o templo, né, sendo aí destruído, sendo aí profanado, e sendo aí o povo levado cativo, né? Então, obviamente, no tempo de Josias, depois do reinado de
Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas, está em 2 Crônicas 33, 1 ao 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o reino, está em 1 Crônicas, capítulo 33, do 11 ao 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do seu pai, né? Amon também foi mau aos olhos do Senhor, fez, né, coisas terríveis contra as coisas santas do Senhor, né? E o governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram, e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Josias foi um bom rei. Está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 ao 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, está em 2 Crônicas, capítulo 34, do 1 ao 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Tem 1 Crônicas, capítulo 5, capítulo 35, versículo 16 ao 19. É interessante essa passagem aqui, porque quando eles vão fazer a reforma no templo e acham-se o livro, né, o povo, através do rei Josias, né, se converte de tal forma que Deus age no ministério de Josias naquela época, né? Agora nós vamos aqui para o tópico segundo, a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, que agora nós vamos ver aqui o desenrolar da ação de Deus no reino de Josias. Capítulo 1, o chamado de Neemias. Vamos agora comentar aqui sobre Neemias, né? Em nome de Jesus. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava, apesar de o templo estar reconstruído. Os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Lembrando que esse povo ele foi cativo na época de Faraó Neco, né? Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, está em Neemias 1:4. Então, agora no capítulo 2 aqui. A confissão de pecados, aí a confissão de pecados de Neemias, né? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos, Neemias 1:66. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias, na condição de um intercessor. Ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todo nos corrompemos contra ti, e não aguardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, está em Neemias 1:7. A confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Então, arrependimento e confessar os nossos pecados é, sim, sinal de avivamento. Aqui no capítulo 3, nós vamos ler assim: o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento, crucial para a história judaica.
Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu como resultado sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento, verdadeiras alegrias e festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Porta das Águas era uma das portas de Jerusalém. Está em Neemias 8, 1 ao 12. Tá? E aqui nós vamos agora para o tópico 3. Né? O avivamento e a palavra de Deus. Capítulo 1. A palavra de Deus corrige. Capítulo 1. Né? No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, revelação, línguas, interpretação, faça tudo para edificação. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então está bem claro aqui que não é se fazer que está buscando a Deus, mas sim buscar de todo o coração. No capítulo 2 vai falar assim: cuidado com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo, exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõem a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante e atmosférica, né? E muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, continua. Né? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o formalismo que destrói a espiritualidade da igreja. Algumas igrejas supõem que lhes basta a ortodoxia para serem tidas como reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso. Em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina que esta. No entanto, já não possuía o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo de Deus vivo e a morada do Espírito Santo, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. De outra forma, será destruída pelo formalismo. Se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado, né? E não demorará muito, deixará de existir. Não foram poucas igrejas que desapareceram no decurso da história. Existiam, mas não tinham vida. E o que é isso, senão evidência de óbito espiritual? Então está aí uma explicação sobre o formalismo. Né? E agora eu vou estar concluindo aqui. A conclusão é: os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade,
Deus promovia a restauração de Israel, que esses avivamentos, essa palavra que é difícil, né? Veterotestamentários, nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, todo esse estudo, né, toda essa palavra, toda essa explicação é para nos trazer para os dias atuais. E aí que eu encerro aqui o estudo nessa segunda lição, das lições bíblicas, né? Estou lendo aqui a versão do professor, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E aí no final, na classe, quando você está dando aula aí, na classe você pode estar fazendo essas perguntas, elaborando essas perguntas para os alunos, né? A primeira pergunta é: o que Deus fez por intermédio de Moisés? E a resposta é: por intermédio de Moisés, ele exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando as pragas, né, ao Egito, fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo israelita sair do Egito. Então está aí a resposta. Segunda pergunta aí: qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? E a resposta aí: o povo se humilhou diante de Deus e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 ao 13 aí. Terceira pergunta: o que caracterizou o avivamento em Neemias? Resposta: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Capítulo 4, ou seja, pergunta 4, né? Qual foi uma marca que procedeu ao avivamento no tempo de Neemias? Resposta: no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Pergunta 5. O que aconteceu quando Deus envia um avivamento? Resposta: quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos, segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Então tá aí, essa é a segunda lição, e aí nós vamos para a terceira lição dessa revista Lições Bíblicas, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa revista aqui ela é tremenda, né? Ela vai pegar aqui do Antigo Testamento, o avivamento, e nós vamos entrar no Novo Testamento também, né? Isso é muito bom, hein? Essas explicações, né? E aí a próxima aula vai ser lição 3, né? O avivamento no Novo Testamento, tá vendo? Vamos entrar já no Novo Testamento, tá bom? Então a próxima aula você vai ficar gravado, né? O vídeo, aí as aulas, nem que eu faça ao vivo, o post é gravado, no caso estou postando gravado aqui, mas vai ficar gravado, os irmãos podem assistir aí a qualquer hora aí, qualquer momento quando estiver disponível, tá bom? Então Deus abençoe, tá? Essa foi a lição número 2 dessas lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2023, né? Depois nós vamos entrar aí no segundo trimestre, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração para finalizar em nome de Jesus Cristo. Permitindo Deus, aí estaremos com os irmãos aí. Glória a Deus, aleluia. Trazendo essa terceira aula aí, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Quero pedir aos irmãos e irmãs aí que não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, né? Perdão aí pelos erros, né? Muitas vezes aí eu acabei me perdendo o sentido ali em alguns pontos ali, mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus, amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, meu Pai, por essa pequena leitura, Senhor, que eu estou trazendo aqui para os irmãos e para as irmãs sobre essa lição bíblica que o Senhor nos deste, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, Jesus, confirma o teu livramento, a tua graça, abençoa esse dia, essa semana, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, lembrando que
Você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Procure uma igreja séria para congregar, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas para buscar um povo especial, zeloso de boas obras, segundo lá no livro de Tito, né? Você que já aceitou Jesus, vá para Efésios capítulo 6, versículo 10. Persevere, busque os dons quando receber, fique firme até o fim, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus abençoe. Oremos aí pelo país da Síria e Turquia, né, que foi abalado aí por aqueles terremotos. São aí sinais da volta do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor Jesus. Aqui com você e o vosso irmão Cooperador Silva, ou vosso irmão Valclemar aqui, direto do canal Mão de Jesus. Lembrando, você que não é inscrito, inscreva, compartilhe, né? Deixe seu comentário, seu like, sua dúvida, né? Seu pedido de oração. À meia-noite estaremos em oração em nome de Jesus Cristo, né? Esse dia eu não pude estar, mas eu creio que vou estar voltando aí, né? Orar a gente sempre ora, né? Só não pude estar gravando, né? A oração ao vivo aí. Mas a gente vai estar voltando em nome de Jesus, tá bom? Gratidão, fique todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Graças.